Então, galera, se você não acompanhou a gente ao vivo aqui, a gente está fazendo a nossa live no local completamente improvisado, porque a gente está fora de casa agora. A gente teve um apartamento cedido aqui pra gente com internet, pra gente poder fazer live. E a gente tá tentando fazer as coisas aqui. Em janeiro, normalmente, a gente tira férias, tá? Só que eu acho que a gente vai ter que mudar nossas férias. Porque tudo acontece em janeiro, cara. O povo tá de férias e inventa moda. Exato. Você viu que nesse janeiro não aconteceu nada. Nenhum presidente de nenhum país foi retirado à força para ser julgado em outro país, tá? Não, agora... na sua área de relações internacionais foi um marasmo, né, Leon? Não tem agora porta-aviões de nenhum país parado no mar perto de outro país, né? Também não teve nenhuma revolta popular em país nenhum do Oriente Médio recentemente. Não teve... 3 milhões de páginas de documentos divulgados aí líderes políticos e empresários. Exato, não teve nada disso, né? Nada. Cara, nada disso. Por que tudo acontece quando eu saio de férias? Não teve o nosso primeiro-ministro dando um show num discurso a respeito do fim da nova ordem, da ordem mundial? Carney. Primeiro, obviamente, eu tenho que falar sobre coisas muito sérias que aconteceram. Eu tenho toda solidariedade com o povo do Irã, que quer buscar uma mudança de regime e também um regime democrático. Obviamente que esse povo que está lutando agora nas ruas, se eu não me engano, a coisa ali no país ainda não está totalmente... o regime não conseguiu silenciar as coisas totalmente. Mas foi brutal. Eles fizeram uma repressão brutal. E o povo do Irã, obviamente, para todo mundo que respeita a liberdade e um governo que respeite as decisões do povo, eu acho que todo mundo tem uma solidariedade com o povo do Irã, e aparentemente as coisas vão se complicar mais ainda. Claro que a gente tem uma possibilidade de possível intervenção dos Estados Unidos, e a gente não pode ter uma expectativa de que isso vá para um caminho bom, porque obviamente a gente sabe o que aconteceu em locais como o Iraque, por exemplo, que a intervenção dos Estados Unidos tirou um tirano, que era o Saddam Hussein, mas gerou um sofrimento gigantesco no país, milhões de mortos. E depois disso ainda abriu espaço para o surgimento do Estado Islâmico. Então, obviamente que a gente não pode simplesmente, diante de uma situação de opressão, celebrar a possibilidade de intervenção de uma potência ocidental, achando que as coisas vão necessariamente ficar melhores, porque podem piorar. O cenário é terrível de todo o ângulo que você olha. De todo ângulo. Eu acho que o povo do Irã realmente está num momento muito complicado. É difícil prever o que vai acontecer, mas eu tenho completa solidariedade com todas as pessoas que se manifestaram na rua, com todas as famílias que perderam entes queridos nessa repressão do regime iraniano, porque a gente sabe o que aconteceu, porque até o regime, a gente não sabe os números ainda, mas sabe que é na casa dos milhares, tá? Muita gente jovem. Que até o regime, eles assumiram, culparam alguém, obviamente, mas eles assumiram que a coisa aconteceu. Foi uma carnificina brutal. E depois, a gente viu também as coisas que aconteceram na Venezuela, com a intervenção dos Estados Unidos, que coloca um problema sério na Venezuela. Porque se você está acompanhando, os Estados Unidos foi lá e retirou o Maduro. Eu fiz aqui um vídeo falando que o cenário dos Estados Unidos atacar a Venezuela era improvável, e eu vi uma galera falando que eu estava errado, mas de fato eu não estava. Essa é uma das soluções, uma solução de Black Ops e coisa do tipo. Os Estados Unidos não atacou a Venezuela, eles não fizeram uma ação militar na Venezuela no sentido de tomar a Venezuela por terra. O que eles fizeram foi uma ação rápida de retirada do presidente, mas sem derrubar o regime. O que é extremamente complicado para as pessoas que estavam esperando uma possibilidade de abertura democrática na Venezuela, porque o Trump tirou o presidente, mas manteve o regime. Mais uma versão do regime que provavelmente vai ser mais subserviente aos interesses americanos. Ele não foi lá para colocar a oposição, que por tudo que a gente sabe, né, por todos os indícios, menos na admissão oficial, venceu a última eleição. Ele não foi lá para colocar um outro regime. Ele foi basicamente para dar um cascudo no regime atual, para falar, agora vocês me obedeçam. Claro que talvez as coisas fiquem um pouco menos repressivas na Venezuela, no sentido de que a atual cabeça do regime aprovou recentemente que se tenha uma anistia geral na Venezuela e coisa do tipo, mas até onde a gente sabe, não tem ainda um mecanismo de transição de poder. Então pode ser que a gente tenha na Venezuela não seja uma abertura democrática, mas sim uma transição para um regime, talvez uma repressão um pouco mais branda, mas ainda assim um regime não democrático. Eu vou deixar claro aqui, eu sei que tem muita gente que vai defender o Maduro e coisa do tipo. Para mim não era um regime democrático, não tinha legitimidade de um regime democrático. Agora, do outro lado também se pode... Eu tive altos embates na internet no meio das minhas férias sobre isso, porque
quando você pode repudiar as duas coisas. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem que você pode repudiar o governo autoritário do Maduro e você pode repudiar uma intervenção totalmente fora da legalidade por parte dos Estados Unidos num país soberano, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender isso, porque muita gente estava vendo como se fosse realmente um ato benéfico, salvador do Trump, como gente, se ele não tivesse interesse. É puro interesse. E o pior, assim, tudo é ruim, né? Quando você vem dessa coisa do imperialismo voraz em cima do negócio. Era óbvio que ele queria o petróleo, óbvio. Aí eu vi muita gente, mas os venezuelanos estão tão desesperados para sair porque eles entregam o petróleo, não é deles e tudo mais. Muita gente foi até movido pela dor do povo venezuelano, que de fato foi abandonado no rolê, né? Com esse argumento. Só que, gente, era óbvio que essas pessoas não teriam benefício dessa situação. Desde o início, a atitude nunca foi para trazer qualquer alívio para a situação deles. Nunca houve nem a intenção disso. Eles não esconderam, não tentaram florear essa intenção, nem expressar de uma forma tipo assim, vou falar que estou fazendo isso. Perdeu-se a vergonha total. Nem se tenta florear mais a situação. Desde o início o Trump estava, o petróleo. É petróleo. E aí, depois de todo o rolê feito, a gente foi descobrir que ele não tinha nem combinado com as petroleiras americanas, que falaram, a gente não quer isso. Aparentemente, uma das hipóteses, uma das coisas que correram aí na imprensa é que eles já tinham contactado a vice-presidente da Venezuela. Ele já estava organizando uma transição de poder para outra pessoa dentro do mesmo regime, mas que seria mais solidário aos interesses americanos. Então, assim, acaba que o povo da Venezuela sofre, né? Porque tinha uma galera que tinha uma esperança de uma transição democrática, obviamente essa esperança foi destruída, pelo menos do ponto de vista da mudança de regime agora com a saída do Maduro. Vamos ver se a atual presidente vai conseguir se manter no poder, que nível de repressão vai ter no governo dela. Mas a gente sabe que ela vai ser bem mais solidária aos interesses americanos do que o Maduro era. Que esse que era todo o princípio da intervenção do Trump na Venezuela. Mas vamos ver. É aquela coisa, gente. Toda vez que você vê política internacional, relações internacionais, não é questão de time, não é os bonzinhos contra os malzinhos, não é liberais contra, sei lá, comunistas ou coisa do capitalismo contra comunismo. O que você vai ver é interesse. E jogo de poder. E jogo de poder. E o povo que sofre no meio também. Aí agora a gente está na expectativa das coisas que vão acontecer no Irã. Obviamente que a gente teve toda aquela pataquada em Davos, com a Groenlândia. A gente não sabe ainda para onde vai. É porque toda semana, aconteceu em janeiro, toda semana é uma coisa diferente. Por quê? O Trump estava falando do treco da Groenlândia, falando, mas todo mundo, né. Ninguém levava a sério, né? Igual ele falava do Canadá, do 51º estado. Mas depois da intervenção na Venezuela, as coisas mudaram. Tá todo mundo vendo agora como uma ameaça real. E a Europa tá num negócio muito estranho, tá? Por quê? É uma coisa que a gente já viu acontecer na história, que é o seguinte. Os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, diante da ameaça da União Soviética, se uniu com a Europa, na verdade, colocou a Europa debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos para proteger a Europa da União Soviética. Porque a União Soviética era um inimigo de fato dos Estados Unidos e os Estados Unidos não tinham interesse de que a União Soviética não se expandisse para a Europa Ocidental. Porém, a Guerra Fria acabou. A Rússia não é uma ameaça para os Estados Unidos como era a União Soviética. Tá? A Rússia ainda é uma potência. Tá? Ela ainda é uma ameaça para a Europa, só que não é uma ameaça daquele jeito para os Estados Unidos. Tá? Não é mais, a gente não vive no mundo bipolar como vivia na Guerra Fria. Então, a Europa entra numa sinuca de bico. Como os Estados Unidos não precisa temer mais a União Soviética, para que serve a Europa para ele? O incentivo agora dos Estados Unidos, isso a gente está vendo representado agora nessa coisa toda do Trump, é uma política expansionista, inclusive em cima da União Europeia. Os Estados Unidos passa a ser, nesse novo arranjo de poderes, né? Claro que a gente teve um período aí de transição, logo depois da Guerra Fria e tal, um momento unipolar dos Estados Unidos, a Europa passa a ser, aliás, os Estados Unidos passa a ser uma ameaça para a Europa também. Porque se não precisa mais defender a Europa, você pode tomar umas coisas da Europa também, né? Eu sei que eu vou citar coisa da Grécia, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? A gente já viu isso acontecer antes, tá? Na Europa. A gente viu acontecer na Europa. Logo depois da Guerra Greco-Persa, o que você teve? A Liga de Delos, que era tipo a OTAN do mundo grego.
várias cidades gregas entraram debaixo do guarda-chuva ateniense para se proteger contra os persas. Era uma aliança contra os persas. Pagavam tributo. Só que ficou claro com o tempo que a Pérsia não tinha condição de lutar contra Atenas no mar Egeu. A Pérsia não era mais uma ameaça para Atenas. Aí o que Atenas fez? Beleza, galera, agora a Liga de Delos teve vários processos, tá? Primeiro atacou membros da própria Liga, começou... Todo mundo tinha que dar dinheiro para a Liga. Ela virou, o dinheiro não é mais para nossa proteção mútua. O dinheiro agora é meu. Não é mais uma liga, é um império. Eu sou o império. Se não pagar, quem vai atacar vocês não é a Pérsia, sou eu. Aí era pra Europa ter aprendido a lição, né? O Império Ateniense, tá? Então você tem essa dinâmica, porque uma vez que o motivador da aliança, né, no caso que era a União Soviética, a ameaça não existe mais, ou não é mais uma ameaça crível, é uma ameaça esperada, o país que colocou todo mundo debaixo do guarda-chuva, que é o maioral da galera, do qual todo mundo depende... Que tem base em tudo quanto é lugar. Esse povo aí não tem condição de me questionar, não. Pra que eu vou sofrer? Vou lucrar. Então você tem essa lógica. Tá? Você tem essa lógica. E agora a União Europeia entrou nessa sinuca de bico. Por quê? Com algumas exceções, tá? A Europa Ocidental, com algumas exceções, tipo a França, em certa medida, o Reino Unido também, esses países não se militarizaram. Esses países basicamente podem gastar o dinheiro deles todo em bem-estar social, porque você tinha os Estados Unidos tem base, um monte de base na Europa, tá, gente? Porque era a contenção, tá? Era a dissuasão da União Soviética. A gente falava que na época da Guerra Fria, a Europa não era um sistema multipolar, era um sistema bipolar. Você tinha duas potências ali, os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Os Estados Unidos, obviamente, com a presença deles à distância. Tinha base ali em todo lugar. Você foi na Alemanha, você vai passear lá, você vê base dos Estados Unidos e tal. E aí os caras não precisavam gastar com força bélica, né? Eles não gastavam. Tanto que os Estados Unidos insistem há muito tempo, né? Para a Europa contribuir mais com a OTAN. Teve até um acordo que eles fizeram, acho que é 2 ou 4% do PIB, na época do Obama, que eles não cumpriram, né? E sempre foi assim. Não gasta com segurança. Por quê? Você tem os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, sei lá, ele cuida de nós. Se um for invadido, todos os membros da OTAN vão se juntar, então tá tudo bem, temos os Estados Unidos como membro da OTAN. E quando é o membro da OTAN que invade? Aí esse que é o problema. Agora o treco virou, tá? Tudo bem que a gente fala que o Trump tem umas doideiras, mas tem muita coisa que emerge da configuração de poder que a gente tem atualmente. Se não tem ninguém, se os Estados Unidos era o que protegia a Europa, a ameaça foi destruída. A Europa não se armou, não pode se proteger dos Estados Unidos, por que não lucrar? Pergunta os Estados Unidos. É uma coisa meio do ser humano, né? Tipo, você tá vendo a oportunidade. Os Estados Unidos tá vendo a oportunidade. Tem a loucura do Trump, mas tem a questão do interesse do país também, né? Das forças de controle. E agora, por que Groenlândia, tá? Porque não só tem uma coisa de recursos naturais, parece que o Trump é muito focado nisso, porém você tem com o degelo do Ártico, o Ártico sempre foi uma região sensível, tá, gente? Mas com o processo de degelo agora vai ser uma região de grande disputa. Tá, de grande disputa. Ela se torna economicamente interessante. Várias rotas comerciais, né? Já tem rotas lá, mas obviamente você tem uma coisa que é sazonal, né? Provavelmente, quanto mais o degelo aumenta, uma maior parte do ano, rotas podem ficar abertas e novas rotas podem ser abertas também, até o momento em que você vai ter coisas permanentes e tal. Eu não sou especialista em Ártico, obviamente. Quando o gelo diminui, né, meu bem? Você falou gelo aumenta, não. Quando o gelo diminui. O degelo aumenta. O degelo, tá. O degelo aumenta. Eu não sou especialista em Ártico, eu com certeza agora, vários aí dos meus colegas de relações internacionais devem estar se debruçando em cima disso. Deve ser um objeto de pesquisa constante agora por conta dessas transformações. E os Estados Unidos quer um papel maior no Ártico. Então, assim, tem a questão das terras raras, eu vi gente comentando no chat sobre isso. Recursos tem naturais, as riquezas dos recursos naturais também. Mas as rotas e o acesso ali por cima também é um fator que não se pode desprezar. Não pode. Isso vai ser uma coisa muito importante nas próximas décadas, tá? E isso explica um pouco também o interesse no Canadá, essa coisa de 51º estado, embora eu acho que ele seja um pouco mais realista em relação ao Canadá e não tenha uma expectativa de que o Canadá pode ser convertido. Mas eu não sei não, porque o Canadá pode ser convertido muito facilmente. O que ele está fazendo agora, ele está recebendo na Casa Branca separatistas de Alberta. Tem uma província... Aliás, você tem movimento separatista no Canadá? É a coisa tipo assim...
Tem em todo lugar. Engraçado, mas tem. O principal movimento separatista é na província do Quebec. Por quê? Fala francês, tá? Fala francês, tem muitas pessoas lá que se identificam como não canadenses. Já tiveram 2 plebiscitos, no último, inclusive, eles ficaram por muito pouco, tá? Por quê? Toda a história lá da colonização francesa, que eles tinham problema com os ingleses e tal. A visão de mundo, a religião, totalmente, é tudo diferente. Só que você tem essa outra província também, que é uma província muito rica em recursos, que se chama Alberta, que recursos tipo assim, é o celeiro, não é o celeiro, vamos colocar, é o posto de combustível. Ó, a luz vai cair aqui, desculpa, tá? É o posto de combustível do Canadá. Se a luz variou agora, porque diminuiu. É o posto de combustível do Canadá. E é também, vamos colocar, o centro conservador do Canadá. É o Texas do Canadá, como costumo dizer, e a comparação é o Texas gelado, tá? A comparação é justa. E tem um movimento lá separatista também. Por quê? Eles mandam muito dinheiro para o governo federal. Eles dão mais dinheiro para o governo federal do que recebem, tá? Tem umas províncias que são muito beneficiadas nessa relação com o governo. Isso é uma coisa recente, é depois que descobriram o petróleo lá. Antes eles não eram ricos, eles eram pobres e recebiam muito dinheiro do governo da confederação, mas agora a coisa inverteu, eles não querem mais dar dinheiro pro todo. Não só isso, eles mandam muito dinheiro pro governo federal, mas também tem o dinheiro todo de previdência. Também. E tipo assim, eles perdem a grana. Tá? Sério, se eles saíssem no Canadá, eles iam ser muito mais ricos, essa é a verdade. Mas eu tô lá em British Columbia também, que é outro estado que também perde dinheiro pro governo federal. Quem recebe mais dinheiro? Quebec. Das províncias é o Quebec. Eles têm que ser subornados para continuar na União. Eu sou muito a favor das pessoas fazerem o que quiserem, sabe? Eu acho que assim, vamos lá, vamos conversar com os Estados Unidos. Toma Alberta. Mas vem cá, dá a costa oeste que não gosta, que é eu troco a Alberta, manda pra gente Califórnia, Oregon e Washington. Pronto. Eu acho que Minnesota também ia querer sair, mas tudo bem. Agora não duvido não. Aliás, Minnesota, eu queria dizer que é o estado mais canadense culturalmente dos Estados Unidos. Eu já vi umas comparações desse tipo. Mas o que acontece, gente? O Trump recebeu na Casa Branca separatistas de Alberta. O movimento separatista de Alberta é um ovinho, tá, gente? Calma. Não é igual ao do Quebec. Do Quebec é muito mais. Também. O Quebec, eles têm partidos inteiros. O Bloco Quebecois é um partido que recebe voto separatista e ocupa a cadeira no parlamento canadense, no Congresso de lá. E já que a gente falou aqui do Trump em relação ao Canadá, a gente tem que falar também do discurso do Carney, que em Davos, o discurso mais falado, se você não viu ainda, eu espero que tenha algum lugar com tradução, caso você não fale inglês, e francês, porque o início do discurso foi em francês, porque ele tem que, né, no Canadá ele sempre tem que falar nas duas línguas. Ele fez um dos discursos mais significativos, a galera de relações internacionais pira, um dos discursos mais significativos da última década, talvez. Mais corajoso, né? Eu acho que ele foi muito sincero. E é muito estranho isso vindo dele, porque ele fez uma leitura do mundo atualmente. Mas foi uma leitura muito corajosa e muito realista. Ele falou basicamente aquela velha ordem que a gente fez depois durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo lá morreu. Morreu. Não dá pra viver de nostalgia. Não existe mais. Ele falou, nostalgia não é uma estratégia. Aí ele falou, o que você faz agora? Tá todo mundo... E ele fez esse diagnóstico dos Estados Unidos. Você tá à mercê dos Estados Unidos também. Ele falou que as potências médias têm que se unir nos tópicos de agenda em que elas compartilham pontos de interesse. Esse é todo o propósito dele. Tá? Ele falou uma das fases mais interessantes. Se você não está na mesa, quer dizer, se você não está... Não, ele falou, se você não está na mesa, você está no cardápio. Se você não está na mesa sentado discutindo os rumos do mundo, você é o menu, meu filho. Você está no cardápio. Para ser degustado, devorado. Você vai ser devorado. E foi muito corajoso isso. E é engraçado dele porque ele é um tecnocrata. Ele não é um cara ideológico, cara. O cara era do Goldman Sachs, amigo, tá? O cara é banqueiro. O cara é banqueiro, ele é o tecnocrata. E ele teve essa leitura corajosa do mundo. E, de fato, o que ele falou tá certo. É o negócio lá de Atenas, depois que cai a ameaça persa, na Liga de Delos. É exatamente isso. Você vai ser devorado. E aí você vê algumas movimentações no mundo também em janeiro. Que é a Europa saindo assinando acordo com o Mercosul, vocês querem um acordo de comércio, cara? Eu tô precisando, cara. Porque a gente tá defendendo os Estados Unidos, a gente tá tentando tomar a Groenlândia. A gente não consegue se defender. É os Estados Unidos, um lado da Rússia do outro. Compra meu queijo, compra meu vinho, toma meu queijo, meu vinho, meu chocolate. A gente tá aqui há 70 anos sem exército. A gente não se
Coitado não, eles têm todo esse dinheiro de bem-estar. O Canadá foi atrás da China em janeiro para fechar acordo comercial. O Canadá, tipo assim, era inimigo da China em nome dos Estados Unidos. Eles tiveram sérios confrontos, tá? Os Estados Unidos, o Canadá basicamente baniu o carro chinês, porque banir no sentido de você inviabiliza em termos tarifários, né? O carro chinês porque os Estados Unidos mandou. Agora, meu filho, voltou, foi lá prendeu a executiva chinesa lá que teve aquele problema diplomático que os Estados Unidos mandou. Então, assim, gente, o mundo tá muito louco porque eu acho que finalmente... Aliás, o Trump é doido, tá? Eu não vou tirar esse mérito dele, tá? Ele faz as maluquices. Mas o mundo tá em ajuste. A gente está finalmente ajustando o mundo para esse cenário pós-Guerra Fria. A gente teve um período, algumas décadas de ajuste. Agora tudo vai mudar. As instituições da Guerra Fria, as que não tiverem um propósito nesse novo mundo, obviamente elas vão mudar, né? Ou elas vão deixar de existir. Então, assim, é umas loucuras muito grandes que a gente está vendo agora. E, de fato, o incentivo agora para os Estados Unidos agir de forma imperialista é claro, inclusive em cima da Europa, que é uma coisa que a Europa nunca viu. A gente já viu aqui na América Latina, né? Na América Latina a gente está nesse barco há muito tempo. Os caras vão começar a entrar pela primeira vez. Mas o que a gente está vendo é um sintoma realmente de fim de uma era, gente. Né? Uma transição. A gente não vive mais no mundo... a gente está agora no mundo multipolar, né? Com 3 potências globais, 2 gigantescas, uma mais ou menos, mas ainda assim extremamente ameaçadora, que é a Rússia. As 2 grandes são China e Estados Unidos. A Rússia está no distante terceiro, mas ainda assim relevante. Está lá, Pode causar um impacto, principalmente nas políticas internas dos países. E então é isso. É isso, galera. É isso que está acontecendo. Esse janeiro foi completamente louco e a gente nem falou do Epstein. E nem do ICE, matando cidadão americano nos Estados Unidos. Em janeiro foram 2 mortes e existe um caos nos Estados Unidos agora. As pessoas estão, muitas em Los Angeles, São Francisco, uma multidão foi às ruas. E lembrando que esse ano é ano de Copa, nos Estados Unidos. O Blatter pediu para boicotar. Esse foi o speedrun de janeiro, mas assim... Esse janeiro foi completamente louco. Completamente louco. É assustador ver o que tá rolando. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha uma clareza melhor e a gente consiga sair dessa fase de crise logo e reestabelecer essas novas instituições que vão funcionar nesse novo mundo que a gente está vivendo. Porque, de fato, a incerteza não ajuda ninguém. E tem aquele parecer que eu já falei, né? Teve uma geração que viu a queda do Império Romano. Eu acho que, em vários sentidos, a gente está vendo o fim dos Estados Unidos como nós o conhecemos no período de Guerra Fria, principalmente aqueles Estados Unidos da década de 90. Da prosperidade. Né? A década de 90 nos Estados Unidos, você que não estava vivo. Do soft power. O Estados Unidos, todo mundo queria ser os Estados Unidos. E de fato, eles eram extremamente prósperos. Eu peguei o final da era, né? Eu peguei o final da década, morei lá. Que o Leon fez intercâmbio lá. Era isso, era o sonho de cinema, o negócio. A galera é extremamente próspera lá. Acabou, essa realidade não existe mais, né? Para eles. Acabou. E o mundo está vendo o impacto dessa degeneração econômica, cultural, né? Tudo que aconteceu, educacional. Os Estados Unidos perdeu massa encefálica. Isso que é verdade. Não, agora não interessa, tipo assim, acho que não interessa muito para essa constatação de que lado você está nessa divisão. Se você é maga, se você é liberal progressista, se você é socialista, se você não é, aquela coisa toda. A constatação de que os americanos estão lutando uns contra os outros, sabe? Que é aquele consenso que existia em relação a algumas instituições, que mesmo que tendo a divisão partidária, essa coisa toda, se ainda conseguia concordar no núcleo de coisas que permitia que o tecido social funcionasse. Claramente a gente está vendo essa coisa agora se dissolver. Acho que todo mundo faz essa constatação, de todos os lados. E isso é complicado, sabe? É queda do Império Romano, é nível queda do Império Romano. A queda pode vir por outras coisas, pode vir simplesmente por quebra institucional, simplesmente por conta de os poderes que estão colocados no local não conseguem mais manter o funcionamento dessas instituições, ou não tem mais interesse no funcionamento delas. Mas existe um interesse de um governo que está totalmente impopular, porque está impopular, né? O Trump conservou apenas a massa lunática que apoiou ele. Tipo, é o MAGA lunático. Vamos lembrar, tá, gente? Os Estados Unidos é dividido em 2 partidos, então, quando você diz que está em impopularidade, que é basicamente quando você não tem os 50% mais um. Mas ele está bem além disso, tá?
Esse que é o problema. Eu vou só colocar aqui, quando a gente fala aqui impopular. Obviamente tem muita gente que gosta dele. Mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, você tem 2 partidos, basicamente, que podem ser eleitos. E não só isso. Em vários estados você tem a tal da regra do vencedor leva tudo. Porque você tem o voto distrital, e no voto distrital funciona como? Um partido ficou com 49%, o outro ficou com 51%. Não é que a representação é dividida proporcionalmente. O 51 leva 100%. Por isso que eu vi mais recentemente a galera falando teve uma pesquisa de opinião para eleição dos Estados Unidos na época do Trump e da Kamala, que deu os dois empatados em 48 a 48, com uma margem de erro. Aí fala assim, obviamente essas pesquisas são todas falsas porque o Trump ganhou de lavada. Mas não é isso, né? A pesquisa, o resultado foi 49, 48 e ainda estava... Foi 49, foi uma coisa assim, tá? Ainda estava na margem de erro da pesquisa. Mas como assim se o Trump ganhou, inclusive todos os estados, a pêndulo dos Estados Unidos? Ele destruiu. É porque nos Estados Unidos, você tem primeiro o colégio eleitoral e você tem o negócio do winners take it all. A maior parte dos Estados Unidos, alguns estados estão mudando isso agora. Você tem isso. O estado tem direito a 10 votos do colégio eleitoral. Qual que foi o resultado da eleição para presidente? Como que ficou a distribuição do voto? 51 a 49? A gente divide esses 10 votos proporcionalmente no 51 a 49? Não, o cara que ficou com 51 votos leva os 10. Então, por isso que quando a galera vê, tipo assim, em termos do voto do colégio eleitoral, o Trump destruiu a Kamala. Só que quando você pega... Não é uma diferença tão brutal. O voto popular, ele não levou tanto assim. Ele não venceu. As campanhas, as pesquisas que estavam dando empatadas, basicamente todas, acertaram, porque ainda estava dentro da margem de erro. Então, quando a gente fala da impopularidade dele, é porque boa parte até das pessoas que votaram nele mudaram de ideia depois das ações dele, tanto na parte econômica quanto na parte de política interna, de imigração, de perseguição de imigrantes legais, que é o que ele está fazendo, e até de cidadãos americanos que se opõem ao que ele está fazendo. Só que quando ele tem essa crise da popularidade, uma forma dele se manter no poder, e nós temos eleição agora que vai determinar a maioria do legislativo, é criando caos. Porque se ele criar o caos e ficar patente que ele tem uma guerra nos Estados Unidos, ele pode adiar essa eleição, suspender essa eleição. E para ele é só isso. E ele é isso, ele só quer ficar no poder, porque na hora que esse homem sair do poder, ele vai preso. É isso, entendeu? Ele sabe, ele tem consciência do que ele está fazendo. E esse que é o resultado da impopularidade, porque a gente está falando de um país que tem 2 partidos viáveis, democratas e republicanos, e você tem uma política, né, de o vencedor leva tudo. O problema do Trump é se em qualquer momento ele não tem o 50% mais 1, ele perde. Quer dizer que vai ter uma eleição agora que ele fala de midterm, de meio período, né? Que é a eleição que não tem para presidente. Você tem uma eleição de renovação da Casa Legislativa. Da Casa Legislativa, da Câmara lá e do Senado. Ele não tendo 50% mais 1, ele pode governar um país em que os democratas têm a maioria do Senado e a maioria da Câmara de Deputados, da Casa de Representantes que eles chamam lá. Isso pode fazer com que, primeiro, ele não consiga provar nada. 2, os caras podem criar todo tipo de problema para eles. Por quê? Você tem diversas comissões que investigam coisas, que aprovam coisas e tal. Você tem a maioria, você elege todo mundo para essas comissões. Então, eles podem basicamente transformar a vida dele no inferno. Ele está desesperado. E aí que entra todo esse negócio agora. E se o cara quiser tentar melar as coisas? Porque nos Estados Unidos é muito fácil você ficar numa minoria. Não é igual, tipo, no Canadá, o que acontece? Na época do Trudeau, né? Ele perdeu a maioria, o partido dele. Só que você tem vários outros partidos. O que eles fizeram? Ele fez um acordo com o partido mais à esquerda dele para manter a governabilidade. Nos Estados Unidos, isso não é uma opção. Enfim, a gente vai ver o que vai acontecer. Aconteceu muito mais coisa nesse janeiro. Tá? A gente teve desdobramentos aí de escândalo do Banco Master no Brasil, envolvido, misturado com o problema do INSS, com igrejas evangélicas no meio, uma loucura. Com o Supremo Tribunal Federal. Critiquei Damares, sim. Bastante, e esse comentário não tem prazo de validade, porque eu não sei. Porque os envolvimentos dessa galera eram todos muito amarrados, entendeu? Não põe a mão no fogo por ninguém. E achei bonito nomear a galera e convocar para a CPI. Mas, assim, muitas dessas coisas a gente sabia que estava rolando.
sabia que estava rolando, só que você não tem prova, né? Você vê só um movimento muito estranho de balanços serem feitos. Mas vamos deixar a coisa acontecer, deixar as investigações rolarem. Mas sim, gente, é uma coisa... Esse janeiro foi uma loucura. O que mais que aconteceu? Se a gente parar aqui pra pensar, vai aparecer mais um monte de coisa. E a gente nem falou do Epstein. Nem falou do Epstein. Mas vamos terminar esse corte aqui, porque eu também não quero falar do... Vamos esperar mais coisa do Epstein? Vamos esperar. A gente tá no domingo aqui, eu passei lendo recortes dos documentos do Epstein. Inclui aí nesse corte aí. Foram 3 milhões de páginas. É muita coisa. E só um comentário para amarrar aqui, tá, gente? É o speedrun de janeiro, que é um passadão. O lance do Epstein vai ficar em evidência durante muito tempo. E talvez isso vai ser o gatilho para o Trump fazer mais loucuras em fevereiro para tentar tirar a atenção disso. Que é bizarro que tá ali. Agora, lembrando que esses arquivos foram liberados, é parte do que tem. É o que foi liberado pelo governo americano, que a gente vê que está sendo controlado de muito perto por quem está no poder. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é que não tem só fato apurado ali. Você está vendo muita coisa bizarra ali, porque foi tudo jogado, inclusive o que foi apurado, o que é especulação e o que já foi descartado. Então, tenhamos muita cautela, porque a estratégia de você misturar tudo é justamente para enfraquecer a leitura do que é real e do que é, por si só, abjeto e bizarro. Então, essa é uma estratégia também, sabe? Quando você joga, sei lá, você está falando de crimes, né, contra crianças, terríveis, né, de desaparecimento de pessoas. E aí você vai colocando camadas e camadas de absurdo em torno disso para que as pessoas meio que se cauterizem. E aquilo que já é absurdo por si, comparado com o que não existe, mas que é mais absurdo, deixa de ser tão absurdo na mente das pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma estratégia de amortização, de entorpecimento. Então vamos ter também tenham essa leitura também dos fatos, tá? E vamos acompanhar. E para terminar, né? Eu só tenho que deixar aqui não é relacionado a nada que aconteceu. Mas é só uma coisa que eu queria jogar, assim, sabe? É porque fenômeno natural normalmente é sinal de ira divina. Menos quando não convém, né? Quando você lê a Bíblia... Não. Quando você lê a Bíblia, você vê a terra abrindo, é quando Deus não está apoiando. Quando a terra abre, não é porque Deus está falando, vamos aqui, vou te engolir, não. Geralmente quando... Exatamente. Dilúvio, não é porque Deus está apoiando, né? É porque o pessoal adora falar que fenômeno natural é símbolo de ira divina, mas de vez em quando não convém que seja, né? Tem que ter. Tem que ler a Bíblia também, né, gente? Não é só...